Com certeza absoluta, a Peppa Pig está ali no topo, entre os desenhos infantis mais famosos, amados e assistidos de todos os tempos. Mas você já parou para notar com calma que existem certas coisinhas bem bizarras na série que simplesmente não têm a menor resposta? Problema do George, um dos maiores e mais recentes mistérios de Peppa Pig, foi quando a série lançou o episódio em que foi revelado que o nosso querido George possui uma limitação auditiva, que acabou sendo tratada pela doutora Ursa, que colocou no pequeno porquinho um aparelho que a partir de agora vai ajudar o irmão da Peppa a ouvir melhor. Mas a pergunta que fica no ar é: desde quando o George possui esse problema? Seria algo de nascença ou ele desenvolveu depois? E se ele desenvolveu depois, quando isso aconteceu exatamente? Isso porque, se voltarmos aos episódios anteriores, vemos que Peppa e todas as outras pessoas se comunicavam tranquilamente com George. Aparentemente, ele entendia o que eles falavam, mesmo sendo um garotinho de 2 a 3 anos de idade. Então, podemos imaginar que isso é recente, correto? Errado. Isso porque, ao longo de todo esse tempo, algo sempre chamou a atenção. George não conseguia falar nada além da palavra dinossauro, mesmo já tendo idade para conversar tranquilamente. Isso acontecia exatamente pelo fato de ele possuir surdez leve parcial, já que quando não se ouve bem, é difícil desenvolver a fala. Por isso que o final do episódio é tão emocionante, já que, finalmente, George aprendeu a falar, e a primeira palavra que ele disse foi Peppa, o nome da sua irmã querida. Peppa! 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 Mas, ainda assim, não sabemos quando exatamente o George começou a perder a audição. Mas ainda bem que perceberam a tempo, e agora ele ouve todos muito bem. Eve original. Como todos nós sabemos, a Eve é o mais recente membro da família Pig. Porém, ao mesmo tempo, a Eve também é a mais antiga pessoa da família que conhecemos. E não, agora já não estamos falando da irmã mais nova da Peppa e do George, mas sim da tia-avó Eve, que foi a inspiração para o nome da pequena porquinha. Mas quem era exatamente a tia-avó Eve? Como ela era e quando ela viveu? Essas são perguntas que não sabemos todas as respostas. O que sabemos é que ela aparece em um álbum de fotos no sótão da vovó e do vovô. E na verdade, ela é tia-avó da mamãe Pig, e não da Peppa e da Eve. Portanto, a Eve original é irmã de um dos avós da mamãe. O vovô Pig não se lembra bem dela, sendo a vovó quem se lembra, o que significa que a vovó Pig é sobrinha da Eve. Mas o mais estranho é que, mesmo não se lembrando muito bem dela, o vovô Pig diz que Eve sempre fazia as pessoas sorrirem, o que pode revelar que sua personalidade era bastante alegre e gentil. Enfim, sabemos pouco sobre ela e gostaríamos de saber mais. Quem sabe em algum dos episódios futuros da série, não é mesmo? Churrasco de quê? Sem dúvidas, uma das perguntas mais perturbadoras de todas no universo de Peppa Pig está relacionada diretamente ao famoso episódio O Carro de Bombeiro. Nele, nós vemos que o Papai Pig e o seu animado time de futebol se encontram para fazer aquele clássico churrasco de fim de semana com a galera. Mas se você olhar direitinho e prestar bastante atenção na tela, vai notar que entre os integrantes desse grupo do churrasco há uma zebra, um coelho e um pônei. E o que eles têm em comum? Exatamente, todos eles são animais vegetarianos na vida real. Só que, além disso, o mais sinistro e bizarro de tudo isso é que também temos o Senhor Touro e o Senhor Pig marcando presença nesse mesmo churrasco. E não precisa ser nenhum gênio para saber que os dois grupos de animais são os grandes representantes dos dois maiores e mais famosos grupos de carnes usadas em churrascos no mundo todinho, a carne bovina e a carne suína. Então, fica a grande dúvida no ar. Que tipo de churrasco um grupo de animais como esse pode fazer, afinal de contas? Se você parar para pensar de verdade, seja lá qual for a resposta, se ela envolve algum tipo de carne de verdade, isso seria algo quase tão perturbador e bizarro quanto o famoso hambúrguer de siri criado pelo seu siriguejo em Bob Esponja, que na verdade também é feito de um siri. Sério, gente, é bem melhor a gente não ficar pensando muito sobre isso, porque pode acabar tirando de vez todo o encanto mágico desses desenhos que fizeram, e ainda fazem parte da infância de muitos de nós. Onde vivem os humanos? Além de termos animais falantes super espertos e vegetais que dançam e são celebridades da TV, o mundo maluco da Peppa também possui alguns humanos perdidos por lá. Isso fica bem claro quando vemos um pirata passando exatamente na frente da delegacia de polícia da cidade, ou quando Peppa e as crianças conhecem a rainha da Inglaterra. Sendo assim, chegamos à conclusão óbvia de que há pelo menos 3 grupos de seres dividindo espaço nesse mundo da Peppa: os animais falantes, os vegetais gigantes que também falam e alguns humanos soltos por aí também. Mas a grande questão é que raramente vemos esses humanos andando na rua. Então, onde será que eles realmente moram ou se escondem? Eis a questão. Se você tem uma teoria sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. O que os carnívoros comem?
Agora há pouco falamos sobre o churrasco misterioso dos papais em Peppa Pig, mas outra pergunta sem resposta no desenho da Peppa Pig, que com certeza intriga bastante a galera na internet, é: como será que os animais carnívoros do mundo real, que estão no desenho, se alimentam nesse mundo fofinho da porquinha cor-de-rosa? E a série da Peppa está repleta deles. Lobos, ursos, raposas, leões e até crocodilos habitam esse mundo fantástico. Então, você não acha que casa cheia de porquinhos gordinhos, fofinhos e suculentos seria uma oportunidade e tanto de lanche para todos eles? Por exemplo, o Papai Pig foi o grande responsável por projetar uma casa todinha nova, onde iriam morar uma família de lobos. E nesse episódio específico, nós tivemos até mesmo uma rápida e divertida referência à história clássica dos 3 porquinhos. Lembrando que nela, a intenção principal do lobo mau era justamente comer os 3 irmãozinhos no jantar. Além disso, não podemos esquecer de jeito nenhum do Senhor Leão e da Senhora Crocodilo, que trabalham normalmente no zoológico da cidade da Peppa. A gente logo percebe que, entre todos ali, a única pessoa que realmente se assustou e ficou com medo com a presença desses animais ferozes foi a Madame Gazela, que é a presa natural destes 2 animais no mundo real. Então a dúvida fica no ar: como esses animais vivem exatamente? E o que eles comem? Talvez apenas batatas não sejam suficientes. É sério, o meu cérebro até cansou agora de tanto pensar nessas loucuras. Agora temos uma dica para você. Clica aqui embaixo no botão de inscrição. Assim fica mais difícil você perder nossos próximos vídeos. Madame Gazela Vampira? Lembra que agorinha mesmo nós acabamos de falar que apenas a professora das crianças ficou toda arrepiada e se assustou pra valer ao ver um leão e uma crocodila trabalhando de boa como funcionários do zoológico? Pois é, saiba que muito provavelmente existe um motivo extremamente bom para isso ter acontecido com ela. A Madame Gazela tem centenas e centenas de anos de idade, e como ela já viveu por muitos séculos na Terra, com toda a certeza do mundo, ela ainda se lembra de um passado muito distante e obscuro, onde os animais realmente caçavam uns aos outros ou eram caçados sem dó. Exatamente assim como acontece na vida selvagem nos dias de hoje. Por isso mesmo, a memória instintiva de medo de leões e crocodilos ainda está gravada bem forte na cabeça dela, bem diferente das crianças pequenas do desenho, que já nasceram e cresceram em um mundo totalmente moderno, onde todos vivem em paz e em plena harmonia. E o grande motivo secreto da Madame Gazela ter tantos e tantos anos de vida é o simples e assustador fato de que, muito provavelmente, ela é uma vampira sugadora de sangue. Afinal de contas, é exatamente isso que os vampiros imortais fazem. Isso fica muito claro e evidente para os fãs, pelo fato de nós simplesmente não vermos o reflexo dela no espelho durante o famoso episódio de comemoração do Dia das Bruxas da Peppa. E também fica óbvio quando ela comenta com as crianças que os morcegos a lembram com muito carinho da sua amada terra natal, que muito provavelmente deve ser a sombria Transilvânia, que é justamente a terra natal do próprio Conde Drácula e o local de origem de absolutamente todos os vampiros da cultura pop. Mas a dúvida que sobra é: como será que ela acabou saindo de lá, indo parar bem na Inglaterra e decidindo viver sendo professora de uma classe cheia de crianças pequenas? Mas quem sabe um dia eles expliquem isso para a gente, não é verdade? Caças nas colinas? Mudando um pouco de assunto, outra coisa muito doida que muita gente se pergunta na internet e que é super fácil e possível de perceber assistindo ao seriado da Peppa é o fato curioso de que praticamente todas as casas que vemos ao longo dos muitos episódios do desenho estarem localizadas bem no topo de colinas altíssimas e bem íngremes. A única casa que não segue exatamente esse padrão maluco de ficar lá no alto é a casa da família Coelho. Mas se a gente for tirando esse caso isolado da família Coelho da lista, todos os outros locais e construções, como as casas dos amigos e a própria escola da porquinha cor-de-rosa, estão instalados em locais bem altos e difíceis de chegar. Mas por que será que eles fazem isso? Uma teoria afirma que na região onde eles moram, sofre e possui muitas enchentes perigosas, que até mesmo, em um episódio, permitiu que o vovô Pig fosse dirigindo até a casa dos seus netinhos, usando seu próprio barco como transporte. Mas será que é apenas isso mesmo? Ou existe algo mais misterioso por trás desse padrão? Quantos vegetais falantes existem? E como se uma batata que fala não fosse algo suficiente para deixar nossa cabeça confusa, nós descobrimos assistindo
assistindo a série que, na verdade, existe uma outra batata que também fala e anda por aí livremente. Mas além de tudo isso que eu já falei, ela possui nada mais, nada menos do que superpoderes de verdade. Além desses dois legumes gigantescos e heróicos, nós podemos ver muito bem no episódio especial do show de Natal do Sr. Batata e sua família, que eles não são os únicos alimentos vivos do pedaço. Também temos a simpática Senhora Cenoura, o pequeno Mirtilo e o fofo do Brotinho. Então, com tudo isso, a questão que fica martelando na nossa cabeça é: de onde diabo saem todos esses vegetais que pensam por conta própria e agem como humanos? Além disso, será que eles são os únicos do mundo? Ou será que existem outros espalhados por aí, como um misterioso Senhor Beterraba, por exemplo? Comer batatas? Já que acabamos de falar intensamente dos polêmicos vegetais falantes em Peppa Pig, que são um grande mistério para todo mundo, vamos aproveitar o embalo e falar também do famoso episódio O Senhor Batata Vem Até a Cidade. Nele, vemos o Senhor Batata dizer a todos que devem comer muitos vegetais nas refeições. Mas pare e pense um segundo. O que são as batatas na vida real? Isso mesmo, meus amigos. Elas são nada mais, nada menos do que vegetais. A Peppa até questiona se eles então deveriam comer batatas, gerando um silêncio constrangedor. Essa cena super engraçada nos mostra que o próprio Senhor Batata nunca tinha parado na vida para pensar nisso antes. O que com certeza deixa enormes dúvidas sobre como o personagem foi criado e como, dentro da história, ele ganhou vida própria para andar por aí. Quantos olhos a Peppa tem? Para fechar a nossa lista com chave de ouro, que em nenhum dos mais de 300 episódios de Peppa Pig podemos ver algum dos amados personagens olhando completamente de frente para a câmera. Todos sempre estão de lado. E, mesmo vendo todos eles virados o tempo todo, nós podemos ver sempre os seus dois olhinhos na tela, o que levanta aquela velha e famosa suspeita da internet de que, se eles têm os dois olhos do mesmo lado do rosto, se nós os víssemos de frente, eles teriam então 4 olhos espalhados na cara? Essa é apenas mais uma pergunta super engraçada, que segue sem resposta, ou que, francamente, não faz nenhum sentido lógico sobre o universo maravilhoso de Peppa Pig. Como diria o Pernalonga, isso é tudo, pessoal? Ou será que não? Estamos deixando 2 vídeos para você continuar com a gente. E vai por mim, vale a pena. Até mais!